Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 3. Versículo 7 e ao versículo de número 9. Depois nós leremos lá para complemento daquilo que nós vamos entender essa noite, o versículo 13 e também o 14. Vamos lá, versículo 7 fala assim: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, ou abençoados, com o crente Abraão. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te agradecemos pela sua palavra, pela sua obra, pela sua graça, aleluia, tão grandiosa, tão poderosa. Obrigado, Senhor, somos gratos por tua obra em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, te agradecemos de todo o coração, e que teu Espírito Santo nessa noite tenha liberdade para ministrar e testificar e revelar toda a palavra a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra fala aqui sobre o crente Abraão. A palavra que lemos fala que os que são da fé são filhos de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Aleluia, amigo de Deus. Esse homem foi amigo de Deus. Esse homem foi um crente verdadeiro em Deus. Ele andou com Deus. Deus andou com ele. E ele se tornou, constituído pelo próprio Deus, pai de multidões. Seu nome foi mudado. Seu nome era Abrão, quer dizer pai exaltado, mas ele foi mudado para Abraão. Deus colocou o nome de Deus nele. O Ra é o nome de Deus. No nome de Deus foi colocado o nome de Abraão. Aleluia. E porque é Abraão de Deus, como disse Melquisedeque no próprio livro de Gênesis: bendito seja o Abraão do Deus Altíssimo. Aleluia. Amém? E isso é muito maravilhoso, irmãos, que nós estamos sendo trabalhados, ministrados por Deus para receber mais de Deus. Nós temos visto, nós estamos convivendo em meio a uma sociedade, em meio a um sistema religioso, onde as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não têm contato com a palavra de Deus. O sistema religioso fica brincando com as pessoas, jogando para lá, para cá, que as pessoas não têm conhecimento da palavra. E é tão maravilhoso, compartilhar a palavra.
é tão maravilhoso conhecer a palavra, é tão maravilhoso aprender a palavra de Deus, é tão maravilhoso a palavra de Deus viver em nós, operar em nós. É muito maravilhoso isso. Amém? Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que Abraão ele foi chamado por Deus e eu falei alguma coisa sobre isso, mas eu quero levar isso um pouco mais adiante, para que seja um pouco mais claro para os irmãos. Abraão ele foi chamado, lá de Ur dos Caldeus. Deus chamou ele e disse que ele saísse da sua terra, porque Deus tinha uma terra maior e uma terra melhor. Quem ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, tem uma mentalidade humana, poxa, deixar a terra, deixar a família, e todo mundo tem aquela mentalidade, poxa, tem que deixar, tem que entregar alguma coisa, Abraão coabitava juntamente com seu pai, com seu irmão ali, com seus familiares, mas Deus ele tinha um lugar muito maior e melhor para Deus. Para Abraão, Deus tinha um plano para Abraão, Deus tinha um propósito. E Abraão ele não se apegou naquilo que ele já tinha sem Deus. Ele abriu o seu coração para receber o que Deus tinha para ele. Irmãos, abrindo parênteses aqui, é tão maravilhoso quando a pessoa não tem nada de Deus e você vai lá e evangeliza ela, fala de Jesus para ela e leva ela a Jesus, e é tão maravilhoso, é tão gostoso, porque a pessoa, quando está de coração aberto, ela logo recebe, ela logo assimila aquilo que está sendo ministrado, falado. Agora, quando as pessoas aprendem errado, irmãos, e acham que aquilo está certo, e aí você encontra uma barreira, uma fortaleza religiosa, porque as pessoas acham que aquilo ali está certo e ficam resistentes a renunciar aquilo que já tem para receber o que Deus tem de novo para si. O que Abraão teve que deixar aqui é uma figura que muita gente não quer deixar. Seu posicionamento, seu lugar, seu costume, seus hábitos, seu jeito. Já tenho o meu estilo, já tenho o meu jeito, e o que Deus tem de novo para você? Você tem que deixar isso de lado. Nem era sobre isso que eu ia falar, mas agora fechando parênteses, voltando aqui. Então a palavra fala que Deus prometeu que ele seria uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui está o início, o princípio para a nossa fé. Deus ele nos chama não para nós receber uma bênção, mas para nós ser uma bênção. E isso é o que é a inversão dos princípios da palavra de Deus, onde nós vemos esse sistema religioso pregando bênçãos e bênçãos. Tu vai receber uma bênção, tu vai receber muita bênção, vai ser muito abençoado, vai ser bênção ali, mas tu ser uma bênção é outra questão, irmãos, é outro ponto. E esse ponto, muitas das vezes, é o ponto onde o inimigo ele quer roubar da humanidade. Na verdade, tem roubado da humanidade. De nós ser uma bênção, de nós sermos, todos serem uma bênção, todos os cristãos serem uma bênção, todos os filhos de Deus serem uma bênção. E ele fala ainda, continuando no capítulo 12, versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, Deus tem bênção tão grande para as famílias através da bênção de Abraão. Só que por isso que, para as pessoas terem sido roubadas e serem uma bênção e participar da bênção, então nós temos visto que as famílias da terra sendo assoladas, arrasadas, aniquiladas,
porque não sabem tomar, né, o seu direito, o seu lugar e ser verdadeiramente uma bênção, viver verdadeiramente em essência o que fomos chamados para viver. Então aqui eu quero mostrar para vocês, então resumidamente aqui, a trajetória, né, de Abraão. Abraão foi chamado ali em torno de 75 anos de idade, quando Deus o chamou. Sua mulher Sarai, até então, depois Sara, ela era uma mulher estéril, então ele não tinha filho. E Deus agora escolhe ele, né, aquele que não tinha, aquele que não era, para ser. E agora Deus decidiu que ele seria, não seria, né, um pai comum. Ele não seria, a família dele não seria uma família comum, como muita gente quer ser. Não, você não foi chamado para ser um pai comum, ter uma família comum. Não, não. Você foi chamado para ter uma família abençoada. Ser um pai abençoado, ser uma mãe abençoada, ser um filho abençoado. Amém? Amém. Aleluia. Isso faz toda a diferença. Amém? Amém. Aleluia. Muito bem. E aí a palavra fala sobre a jornada. Eu vou resumidamente aqui passar sobre a jornada de Abraão. Então ele teve uma jornada de fé. E foi lá nos 90 anos de Sara e 100 de Abraão, quando chegou o tempo. E nesse tempo, quando chegou o tempo ali de Deus, aleluia, 25 anos aproximadamente após, Abraão ele já não gerava mais filho, por conta da sua idade. Mas Deus ele é tão fiel que ele queria mostrar o quê? O seu poder. Deus pegou uma família improvável, incapaz, que até, né, o Abraão até os 75 anos não tivera filho, não geraram, não estavam felizes, não estavam completos. Mas Deus agora chama eles para eles viverem o propósito de Deus. E quando nós ouvimos o chamado de Deus, irmãos, nós somos muito abençoados. Eu quero falar aqui mais especificamente aqui nessa noite sobre um princípio muito importante na jornada de Abraão, na jornada da fé, porque nós também estamos numa jornada de fé. Amém? Aleluia. E uma coisa, eu até comentei já com alguns irmãos, algumas coisas falei aleatoriamente aqui, mas eu quero falar um pouquinho mais detalhado. É que Abraão, nessa jornada, ele edificou 4 altares ao Senhor. E eu já falei aqui sobre o que é altar. Altar é o lugar de adoração, é o lugar de consagração, é o lugar, né, onde o homem oferece, a divindade recebe, né? Então o altar é um lugar de invocação também. Aleluia. Então é um lugar muito importante, né? É um lugar onde alguém pode estar demarcando, né? E Abraão ele estava nessa trajetória como se ele estivesse firmando com Deus, né? Territórios, né? Lugares onde Deus expandiria, né, a sua descendência, a sua semente, a sua família. Aleluia. E aqui eu vejo quando logo assim que Abraão ele saiu, ele chegou ao primeiro lugar, um lugar chamado em Siquém, né? Em Siquém, e ali foi onde ele edificou o primeiro altar ao Senhor. Siquém até ao carvalho de Moré, estava ali os cananeus na terra. Então agora Abraão ele sai com a sua família, com seus servos, com o seu rebanho, e ele vai. E interessante que nessa jornada, irmãos, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar, humanamente dizendo, muitas coisas perigosas. Haviam gigantes na sua época, haviam habitantes na terra onde Deus estava direcionando ele. Ele passou pelo Egito,
Ele passou em Gerar, né, que era o reino dos filisteus na época. Ele passou, né, pela terra de Canaã, os cananeus estavam, e eram, né, habitados nessa época, e havia também gigantes ali, havia os exércitos, os reinos já estabelecidos ali. Mas Deus estava determinado, Deus, né, chamou ele para estar com ele, para andar com ele em toda a sua jornada. Quando Deus nos chama, irmãos, Deus ele nos chama para um relacionamento, para nós, né, trilhar uma jornada onde Ele vai caminhar conosco, onde Ele vai estar conosco. E agora aqui ele edifica ali o primeiro altar em Siquém, né, aonde habitavam os cananeus. Agora eu te faço uma pergunta, e é muito importante você ouvir essa pergunta. Aleluia. Aonde o Abraão edificou o altar, onde habitavam os cananeus? Os cananeus ficaram ali? Ou foi a semente de Abraão que ficou ali? A semente de Abraão herdou aqui. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém? Porque ali Abraão e Deus estavam em perfeita sincronia. E aquele altar é como se tivesse feito naquele lugar, uma aliança naquele lugar, né? E o nome Siquém, ele quer dizer ombro, e ombro quer dizer amparo. Então, edifica-se um altar para quê? Porque Abraão agora nessa jornada tinha os cananeus, os habitantes ali, né, encontrar os gigantes logo na frente, e assim sucessivamente. Então ele ia precisar do amparo de Deus, o primeiro altar para ter amparo. Aleluia. Logo depois, aleluia, a palavra fala que, aleluia, daí Deus aparece a ele ali, depois de aleluia, aparece ali, e depois né, Deus fala que ali o Senhor daria a sua semente naquela terra, e aí depois ele vai para a montanha da Mãe do Oriente, de Betel, aleluia. E a palavra fala que ali ele também edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Betel, você sabe o que quer dizer? Casa de Deus. Casa é lugar de cuidado. Agora, Abraão, ele não só teria um cuidado de Deus, ele, pessoalmente. Quem estaria com Abraão é como se, por exemplo, né, a figurativa para a igreja é um lugar de cuidado. Então a igreja tem o local físico, mas tem os membros, tem o corpo da igreja, né, que atuam, que operam, que participam, que congregam, né, e que é um lugar de cuidado. Então o simbolismo aqui de Abraão, né, edificar um altar em Betel, simbolizando, né, o lugar da casa de Deus, quer dizer que sempre ia ter sobre ele, né, e aqueles que estão com ele, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Não somente amparo, mas o cuidado. Amém? Amém. Aleluia. Depois edifica ele um terceiro altar em Hebron. E Hebron quer dizer unido. Unido. Então Abraão ele estava totalmente unido. E quem estava unido com Abraão agora estava também totalmente amparado, totalmente guardado, totalmente protegido, totalmente cuidado, totalmente amparado. E por fim, ele vai edificar o quarto e último altar, que é o altar lá em Moriá, quando ele oferece o seu filho, que representa, Moriá quer dizer lugar de entrega, aonde ele entrega o seu filho. Mas era tudo simbolicamente ali, porque na verdade Abraão entregou, mas disse: não é o teu filho que eu quero o teu coração. Eu quero que seja sempre esse meu Abraão.
Seja esse meu amigo. Sempre. Nada entre nós possa nos afastar ou romper essa nossa conexão, essa nossa união. Aleluia. E ali Deus estava só mostrando que não era o filho de Abraão que ia ser sacrificado, mas o filho de Deus literalmente seria sacrificado. Por isso que a palavra, o próprio Jesus falou que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Foi quando ele viu aquele cordeiro providenciado por Deus e foi sacrificado no lugar do seu filho. Aquele cordeiro providenciado por Deus já representava o seu filho, o cordeiro de Deus, o cordeiro perfeito de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, um amigo de Deus não precisaria sacrificar o seu filho, irmão. Deus nunca pediu sacrifício humano. Deus sacrificou o seu filho para salvar o mundo perdido, o homem caído. Amém? Aleluia. Então isso é muito importante, irmãos, porque isso nós precisamos entender que em toda a jornada de Abraão, por ele ter aceitado esse chamado, deixado para trás o que ele tinha e entendido que Deus tinha coisas maiores e melhores para ele tinha uma vida nova, agora seria diferente a vida dele. Isso é muito importante para nós, irmão, porque muitas das vezes as pessoas estão naquele contexto de virem às igrejas, ouvir a palavra, quando se tem a palavra, ou onde se tem a palavra, mas às vezes as pessoas não estão assimilando o que é ser uma bênção, e estão ainda só predispostos a receber uma bênção, mas querem ficar no seu lugar, no seu estilo de vida, no seu padrão estabelecido na sua mentalidade, na sua cultura, na sua tradição. Deus não trabalha por essa via. Nós temos que aceitar o chamado de Deus e caminhar aonde Deus quer que a gente caminhe, edificar onde quer que seja edificado, invocar Ele aonde Ele quer que seja invocado. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Então agora nessa jornada eu quero pontuar algo bem interessante aqui, porque Deus então ali estava, então firmando, estamos ali nos altares, que representa o ombro, que é o amparo, casa de Deus, cuidado, unido, como os dois fossem um só, uma aliança inquebrável, inseparável. Aleluia. Assim também é quem está na fé, que está unido, aleluia, está na mesma bênção, está na mesma condição. Amém? Aleluia. E quando, aleluia, aleluia, nós viemos, para Cristo, nós pensamos, eu tenho que entregar um monte de coisa, eu tenho que entregar a minha vida, e eu não sei se isso vai funcionar, eu tenho que entregar o meu coração, e não sei como que vai ser depois. Nós nos tornamos resistentes a fazer uma entrega, e não entendemos que Deus ele já se entregou, Ele já entregou o seu Filho. E aquilo que nós vamos entregar para Deus é tudo aquilo que não presta de nós, tudo aquilo que afeta a nós mesmos, é tudo aquilo que limita a nossa própria vida, é tudo aquilo que nos prejudica a nós mesmos. Nós vamos entregar, vamos chegar ao altar e vamos fazer uma entrega daquilo que não presta para nós. Senhor, eu quero entregar isso porque não presta para mim. Tudo bem, eu pego de ti o que não presta e te dou o que presta. E Deus não se importa que você entrega para Ele o que não presta, mas Ele quer que você faça entrega, porque Ele entrega para ti por meio da obra do seu Filho, da entrega do seu Filho. Ele já entregou tudo que presta, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é grandioso, tudo que é eterno, tudo que é excelente, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é digno, tudo que é louvável. Ele já entregou por você.
Amém? Então, se você teve uma trajetória, uma situação, seja lá qual for, você foi humilhado, desonrado, aleluia, entregue isso. Seja isso seu passado. Amém? Amém? Aleluia. E deixa o novo de Deus ser estabelecido na sua vida. Deixa o novo de Deus ser estabelecido na sua vida. Muito bem. Então acontece algo que, depois de Abraão ele ter ali inicialmente, edificado os 2 primeiros altares, que foi o de Siquém e de Betel, o do ombro, e da casa de Deus ali. E aí ele vê ali os amalequitas, depois os cananeus, e depois ele houve uma fome na terra, e ele vai peregrinar quer dizer habitar em uma terra que não é sua. Poxa, que negócio chato, hein? Ele deixou a terra que era dele, sai da casa do pai dele, e agora ele vai peregrinar numa terra que não é dele. Não estou gostando disso não, pastor. Mas espere um pouquinho. E aí acontece que a palavra fala ali que houve uma fome grande em toda a terra. E aconteceu que chegando Abraão, e acabou que ele entrou no reino do Egito. No Egito sempre teve Faraó, um reino bem antigo, E aconteceu que nessa jornada aconteceu algo interessante, porque isso aconteceu por 2 vezes, logo aqui no início, e depois lá perto do cumprimento do propósito de Deus. E agora chegando ao Egito, o que aconteceu? Sara era uma mulher formosa, e uma mulher formosa nos dias de hoje chama atenção. Imagine naquelas épocas, naqueles reinos, e agora ele reina num reino pagão, aonde a cultura da época era o rei, ele mandava, ele pegava o que ele queria, fazia o que ele queria. Então chegava lá alguma mulher que ele achava interessante, bonita, formosa, ele tomava para o seu harém e mandava matar o seu marido. Então essa era a prática comum da época, a cultura da época. E agora Abraão chega, mas ele chega com Deus. Ele chega com o altar na sua vida, com o propósito na sua vida, entendendo o chamado de Deus para a sua vida. Ele chega, aleluia, com o amparo e com o cuidado de Deus sobre a sua vida. E não só sobre a sua vida, sobre aqueles que estavam com ele, ligados na sua vida. Aleluia. E aí a palavra nos diz que, aleluia, primeiramente ele argumentou, sabendo, por conta disso, que os reis matavam os esposos, ele argumentou que Sara era a sua irmã, que de fato por parte de pai ela era. E aí a palavra fala que então o faraó ele desejou ela e tomou ela para levar para o seu harém. E aí aconteceu, irmãos, que Faraó se meteu com alguém errado, mexeu com alguém errado. E a palavra fala, irmãos, que por medida protetiva de Deus a Abraão e a sua casa e a seu propósito, Deus fere o Egito, o Faraó, tudo com uma praga, uma peste, uma coisa, uma doença, uma chaga, que eles ficaram atormentados. Então aquele homem que pensou inicialmente que carnalmente achando, que ia se deleitar na carne, que poderia fazer o que sua carne, e sua cultura da época, seu desejo da época, seu domínio da época, teria alguma influência, teria poder sobre Abraão. Nenhum poder ele tinha sobre Abraão, nenhum poder. Ele não pôde tocar, ele não pôde tomar, ele não pôde desonrar, nada. Ele não pôde interferir no plano de Deus, ele não pôde privar o propósito de Deus, a família de Abraão, ele não pôde fazer isso. E sabemos que Abraão, o Egito, ele sempre foi um reino significativo. E aí,
apesar desse tempo não serem tanto, mas a palavra fala que foi bem interessante, porque capítulo 12, aleluia. Capítulo 12, versículo de número 17, fala assim: feriu, porém, o Senhor de quem? De Faraó? O Senhor de Abraão. Feriu quem? Faraó. Feriu de uma praga, de grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste a minha irmã? E aí então Faraó deu ordens aos seus homens a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Aleluia. Mas, voltando aqui antes, nesse período ali, aconteceu que, aleluia, versículo 16: e fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas e jumentos, e servos e servas, jumentos e camelos. Abraão estava sendo enriquecido, passando por uma situação, humanamente pensando, perigosa, mas ele acabou saindo dali daquele reino enriquecido, abençoado. E quem tentou, humanamente dizendo, tomar sua mulher, desonrar Abraão, foi humilhado, e teve que honrar Abraão e dizer: honre Abraão, leve ele, acompanhe até a saída dele, com tudo que foi dado para ele, com todos os pertences dele, levem ele. Não podemos com ele, não podemos com o Deus dele, não vamos lutar com ele, não temos como lutar com ele. Aleluia. Aleluia. E aí no capítulo 13 e versículo 2, a palavra fala que ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Deus estava enriquecendo Abraão. Por que Deus estava dando essas coisas para Abraão? Porque Abraão ele tinha deixado tudo que ele tinha, e tudo que Deus tinha, agora Deus queria dar para ele. Deus queria dar para ele. Mas vamos seguir. Então a palavra fala de algo bem interessante que eu queria pontuar aqui, porque nessa jornada Abraão acabou, quando saiu da sua terra, um de seus sobrinhos, por nome Ló, optou, decidiu ir junto com Abraão. E Abraão, tudo bem, e ele veio até o tempo, que daí também, porque ele estava junto com Abraão, ele também era abençoado. Ele não entendia isso. Enquanto ele caminhou com Abraão, ele foi abençoado, ele foi guardado, ele foi cuidado, ele foi amparado. De repente começou lá o rebanho crescendo, ele estava abençoando. E aí de repente, algumas contendas dos pastores que cuidavam do rebanho. E aí, o que se achou melhor? Não, vou seguir meu caminho sozinho agora.
E aí Abraão fala assim: faz o seguinte, meu sobrinho, pode escolher o lado que tu quiser, o caminho que tu quiser. E aí ele, né, humildemente olhou para as campinas, que eram as planícies, né? Não, eu escolhi a planície, né? Tu pode ficar com as montanhas, né? Aí ele escolheu as planícies, só que as planícies, né, também faziam, né, fronteiras ali com a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí ele foi habitar ali, né, deixou Abraão separado. Então, quer dizer, quando ele deixou Abraão, ele quebrou já a bênção que estava sobre a vida dele, a proteção que estava sobre a vida dele, ao ponto que aconteceu algo, que houve, né, umas guerras, houve umas guerras ali entre os reinos, e aconteceu que Ló foi capturado, foi levado por esses reis, foi vencido. E Abraão, né, e eles não estavam mais juntos, e Abraão foi levado. E se Abraão não fosse lá socorrer ele simplesmente teria sido levado, eliminado. Por quê? Ele tinha se desligado de Abraão, ele tinha se desligado da bênção. E aí, contudo, Abraão foi, armou seus servos, que eram 318 já nesse período, lá em Gênesis 14, aleluia. E a palavra fala que, lá em Gênesis 14, versículo 14, aleluia. E aí a palavra fala que eles pegaram, se dividiram de noite, os servos deles, os criados dele, perseguiu ali aqueles reinos, aqueles inimigos ali, aqueles reinos, foram 4 reinos, depois mais um, e eles venceu a todos, somente com os servos. Agora, vamos olhar para o lado lógico, como que Abraão, que não era um guerreiro, que não tinha um exército, ele podia guerrear com os reinos? Como que Abraão teria habilidade de guerra? Ele não tinha. Ele não tinha soldados, ele não tinha armas adequadas, mas ele tinha o Senhor. Ele tinha o amparo, ele tinha o cuidado de Deus. Então, independente de quantos reinos fossem, independente da proporção e tamanho daqueles reinos que fossem, Abraão sempre seria cuidado, sempre seria guardado, sempre seria abençoado. Aleluia. Então a palavra fala que ele, aleluia, no versículo 16 fala: e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, né, que chamava de irmão, mas era sobrinho, e a sua fazenda, também as mulheres e o povo. Então, ou seja, foi Abraão que teve que ir lá socorrer o seu sobrinho que estava distante, o seu sobrinho que não tinha mais amparo, porque tinha saído do amparo. Isso nos fala, irmãos, que quando nós saímos de Deus, a proteção de Deus é quebrada sobre a nossa vida, seja sobrinho, parente, colega, amigo, bonzinho, ruimzinho. O mundo é mau e o mundo tem problemas, o mundo causa problemas. Por isso que nós precisamos ter Deus em nossa vida, ter uma comunhão com Deus, ter o propósito de Deus em nossa vida, andando no propósito de Deus. Amém? Então a palavra fala que esse Melquisedeque, uma prefiguração aqui de Jesus Cristo, a palavra fala que ele vem para abençoar Abraão, depois que ele venceu os reinos. E quando se vencia os reinos, irmãos, também tomava-se o quê? Os despojos, que eram pertences daqueles reinos. Então Abraão já saiu lá do Egito, né, enriquecido de rebanho, e agora Deus dá a vitória sobre 4 reinos e mais um ainda. E aí o que acontece? Ele vai tomar todos os despojos e fica cada vez mais rico, cada vez mais abençoado. Eu não estou falando nada de prosperidade aqui, irmão. Eu estou falando que quem está com Deus, ele está abençoado. Ele está abençoado.
Ele é uma bênção para quem também está com ele. E aí a palavra fala, então, no capítulo 14, versículo 18, fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, o Abrão do Deus Altíssimo. Aleluia. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Ele não disse: bendito seja Deus do Abraão. Ele disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Interessante, né? Abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O que Deus, sabe o que ele estava falando aqui? O possuidor dos céus e da terra. Tudo que possui na terra é de Deus, não é do homem. Não pode estar ali cuidando, manipulando, dizendo que é dele. Não é nada dele, porque quem criou tem o direito original. Então ele estava dizendo: eu pego desses reinos e entrego na tua mão aqui na terra, Abraão. Meus palavras, era isso que eu estava dizendo. Amém? E ali então Abraão agora vai ficar ainda mais rico, mais abençoado. E aí também depois ele fala ali: bendito, versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então o que agora Melquisedeque, ele louva a Deus e diz: bendito seja o Deus Altíssimo, que fez o quê? Entregou. Não foi com a força humana de Abraão, não foi com a força humana dos servos de Abraão, foi a força de Deus sobre a vida de Abraão. Aleluia. Que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí ele dá o dízimo de tudo. Tudo o quê? Tudo que Deus deu para ele, daqueles reinos. Tudo o quê? Tudo que aqueles reinos tinham, tudo agora era de Abraão. E a primeira menção da palavra dízimo. Dízimo quer dizer a 10ª parte. Abraão pega tudo daquilo que Deus deu para ele, tornou ele rico, tomou dos outros reinos, deu para ele, e agora ele dá a 10ª parte, ou melhor, devolve a 10ª parte para Deus. Aleluia. Muito bem. E agora vai desenrolar a história. Deus novamente promete, o filho para ele, e ali tem a primeira menção também, quando Abraão creu em Deus e foi imputado a justiça sobre ele, quando Deus fez ele olhar, quando Deus promete que não seria o servo herdeiro dele, mas que Deus seria, sua semente seria. Aleluia. Quando ele fala, olha para o céu, para as estrelas do céu e conte-as, se tu podes contar. Abraão, meu amigo, eu vou te mostrar uma coisa. Olha bem para o céu e tenta contar as minhas estrelas. Cruzou o braço, esperou Abraão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 100, 106, 106, 200. Não dá para contar. São muitos. Assim vai ser a tua descendência. Assim vai ser a tua descendência. E a palavra fala que Abraão teve uma ação aqui no coração correspondente. Ele se prostrou e disse: ele creu. Ele não duvidou de Deus, ele creu em Deus. E isso foi creditado a ele como uma justiça, como um justo. A justiça de Deus nele. Aleluia. Então ele se tornou justo porque ele creu. Creu. E aí foi creditado, imputado a ele como justiça. Muito bem, vai desenrolar, ele vai continuar a jornada dele, vai chegar lá no momento onde ele vai, prestes Deus a cumprir o propósito. Aleluia. Acontece algo bem inusitado, algo bem interessante, eu quero explicar. E a palavra fala que daí Abraão, como eu falei, ele já estava daí na idade bem avançada. Sara já estava perto dos 90, porque ela
concebeu com 90, Abraão com 100, aleluia. E aí a palavra fala que lá no Gênesis 20, novamente, né, Abraão pega, né, vai entrar agora em outro reino, e era o reino, né, de Gerar na época, que era o rei Abimeleque dos filisteus. E aí acontece então no Gênesis 20 que Abraão também fala que ela é sua irmã, como de fato era, aleluia. E aí, por ela ainda ser formosa nos 90, porque Deus já estava com o plano dele, né, de restauração, então Deus conservava ela. E esse rei Abimeleque tomou ela, viu a formosura, a formosa vista, tomou também ela para o seu harém. Por 2 vezes Abraão passou por isso. Mas agora algo vai desenrolar muito bem interessante, e eu quero mostrar para vocês. E aí a palavra fala que versículo 3, pode colocar para mim, por favor. A palavra fala assim: Deus, porém, porque daí o que aconteceu? O Abimeleque tomou Sara, tomou, quer dizer, mandou levar para o harém, aí no harém tinha os preparativos, tinha toda lá um ritual, vamos dizer, né, de preparação das mulheres. Só que daí o que acontece? Né, Abraão ficou ali, talvez meio apreensivo, a minha sarinha, né? E aí aconteceu que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, porque Deus pode vir na forma humana, Deus pode vir na forma de um anjo, Deus pode vir em sonhos, e aí Deus vem em sonhos a esse rei filisteu chamado Abimeleque e disse: eis que morto és, estás morto. Deus veio no sonho. Que sonho, hein, irmãos? O homem estava dormindo, todo achando, pensando, agora que eu harei mais, né, enriquecido, está melhor aí. De repente Deus aparece para ele: tu és o homem morto, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. 4. Mas Abimeleque disse: ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa. Versículo 5. E ele temeu, né, a Deus no sonho e tal. Não me disse ele mesmo, a minha irmã, ela também disse a meu irmão: em sinceridade do meu coração e pureza das minhas mãos, tenho feito isso. 6. E disseram-lhe, disse-lhes Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do meu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Porque Deus sempre estava com a mão protetora sobre quem era de Abraão. Tudo aquilo que era de Abraão, ninguém podia, ninguém tocava. Também tinha impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Amém? Tem gente que acha que o inimigo pode tocar em qualquer um sem Deus, não qualquer um com Deus. Vou repetir: o inimigo ele pode tocar em qualquer um sem Deus, não em qualquer um com Deus. Amém? A palavra fala assim: agora pois, restitui a mulher de seu marido, porque profeta é, e ele rogará por ti, para que vivas. Ele falou: tu és um homem morto, e esse homem ele é um profeta, e ele vai orar para ti para tu não morrer. Se ele orar, tu vive; se ele não orar, caixão para ti. Porém, se não lhe as restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Mexe uma mulher dessa, mexe com um homem desse, mexe com uma família dessa, morreria tudo que era do rei, morreria ele e tudo que era dele. Todo o seu reino, todo o seu povo, todos os seus animais, toda a sua família, tudo ia morrer.
E agora dependia de Abraão orar por ele ainda. Versículo 8. Levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada. Imagina que madrugada para esse homem, né? Chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Ficaram com muito medo mesmo. 9. Então chamou Abimeleque a quem? Por favor, Abraão, ora por mim. Por favor, Abraão, ora para que eu viva. Ora, Abraão, por favor. Já pensou se Abraão fosse meio egoísta? Não sei se eu vou orar. Não é o momento da oração. Talvez eu volte um dia para orar por ti. Já pensou, irmãos? Aí ele disse, né, que nos fizeste, ninguém pequei contra ti, para trazer sobre mim e meu reino tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Né, ele argumentando por não ter falado que era mulher. Disse mais Abimeleque a Abraão, agora já era Abraão aqui, que tens visto para fazer tal coisa? 11. Disse Abraão, porque eu dizia comigo certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Né? Então, peraí, volta um pouquinho ali. 11. O que Abraão detectou? O que não havia temor de Deus? O povo pagão não tem temor de Deus, eles acham que ele pode fazer o que ele quer, tomar o que ele quer. Com Deus não. Com Deus não. Isso aqui Abraão falou algo bem interessante, porque também, né, nesse lugar ali representa também, né, que hoje, né, não há temor de Deus sobre a terra. Pessoas fazem atrocidades sem noção, mas quando Deus vem, quando alguém de Deus vem, aí o negócio é com Deus. E aí quem é o homem para contender com Deus? 12. Na verdade ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, veio a ser minha mulher. 13. Vamos lá? E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me fará em todo lugar onde vier. Dize de mim, é meu irmão. Aleluia. Amém? Então eles hoje tinham combinado de sempre dizer que eram irmãos. Aleluia. Tomou Abimeleque mais acréscimo no rebanho, né? Mais acréscimo, mais ovelhas, vacas, servos, e os deu a Abraão, deixa lá, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Desculpa, Abraão. Desculpa, ela jamais teria feito, Abraão. Se tivesse uma noção, jamais, tá? Jamais, Abraão. Servos, por favor, fazem, né, uma comitiva, né? Acompanhe Abraão e sua digníssima esposa, por favor. Né? Versículo 15. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bem foram os teus olhos. Pode tomar minha terra também. Tomasse tudo meu rebanho, pode tomar também minha terra, pode tomar tudo. Porque isso fala o que, irmãos? Que é de Deus a terra. E esse homem ficou tão amedrontado de Deus, que ele falou: se quiser tomar minha terra, pode tomar também. Habita onde tu quiser. Versículo 16. E Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000, ou melhor, e a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos teus olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertido. 16, 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque. Abraão orou a Deus. Orou. Agora, interessante, diferente lá do Egito, lá em Faraó, lá o Senhor feriu umas chagas para que o Faraó não tocasse em Sara. E aqui Deus feriu com outra coisa. As mulheres, não sabemos quantos dias especificamente, né, aconteceu esse acontecimento, mas todas as mulheres, né, a
mulher e todas as servas, né, estavam impedidas de gerar. Estavam impedidas. Agora note uma coisa, analise uma coisa. Abraão estava numa trajetória, agora ele estava em cima dos 25 anos, do cumprimento da promessa. E agora Deus fere esse rei, esse reino, com todas as mulheres e todas as servas, que não podiam gerar. E quem que ia orar para Deus sarar? Abraão. Mas a Sara não tinha gerado ainda, porque ainda não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus. E ali vamos lá, então ele ora de maneira que tiveram filhos, 18, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as margens da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Ninguém podia gerar mais nada, aquele reino seria coisado. Não haveria mais vida lá. Certamente foi a maior lição da vida desse homem, por nome desse rei, por nome de Abimeleque. Então interessante porque agora, né, o Senhor mesmo ele tinha fechado totalmente todas as margens da casa de Abimeleque, dos filisteus. As mulheres filisteias não engravidavam mais. E era o Senhor que tinha feito isso. Mas no versículo anterior fala que Abraão orou a Deus e Deus sarou. Abraão orou e Deus sarou, de maneira que tiveram filhos. Aleluia. O que nós precisamos ver aqui, irmãos? Muito bem. E aí logo em seguida nós já vamos ver o versículo seguinte, o capítulo seguinte. Você seguir na sua Bíblia. Aleluia. Né? O 18 é o último, né? O 21 é o primeiro. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. O que ele tinha falado? Que ela seria mãe. Aleluia. Versículo 2: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. No tempo de Deus, Deus deu, Deus cumpriu. Mas o interessante, voltando aqui, né? Voltando agora aqui ao foco da mensagem, quero concluir, é que Abraão nessa jornada, então o inimigo muitas das vezes tentou impedir o plano de Deus, tentou com a mão de Faraó, tentou com aqueles reinos, tentou com Abimeleque, mas o que eles puderam contra Deus? O que puderam contra Abraão? Não vou dizer contra Deus, vou dizer contra Abraão, porque quem estava caminhando ali era Abraão, claro, logicamente com Deus. Mas o que eles puderam? O que eles puderam? Eu te pergunto, o que eles puderam? O que o inimigo pode contra a tua vida se tu caminhar com Deus, meu irmão? O que o inimigo pode, irmãos, quando a gente está no cuidado de Deus, no amparo de Deus, quando a gente está unido a Deus, quando a gente entende que é entrega a Deus, o que o inimigo pode? Tudo aquilo que pertence a irmão, Deus é um Deus de princípio tão grande. Queria que você entendesse isso. Deus é um Deus tão grande, Ele é tão fiel. Ele é tão fiel. Assim como, né, no reino de Abimeleque, ali tanto a mulher dele como as servas dele, as mulheres, né, estavam com, né, não podiam gerar. Não podiam gerar.
estavam impedidas de gerar vida. Interessante que o nome do lugar era Gerar, mas não podiam gerar. Não podiam gerar. Agora isso fala do quê? Que nessa falando da trajetória, irmãos, o cuidado de Deus na trajetória. Os desafios estavam ali, o inimigo estava tentando tomar de alguma forma ali, mas ele nunca pôde tomar. O inimigo foi humilhado. Faraó foi humilhado, Abimeleque foi humilhado. E Abraão foi humilhado, desonrado? Não, nunca. Sempre abençoado, sempre guardado, sempre honrado. Agora, eu queria que você entendesse, irmãos, qual é se nós somos, eu perguntei aqui inicialmente, quem é o teu pai da fé? Lemos a palavra em Gálatas, puder projetar para mim Gálatas, capítulo 3 que lemos, é o texto 7. Três 7 fala: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Agora vem cá, se você é um filho de Abraão, irmãos, o que o inimigo pode fazer contra a tua vida? Se teu pai na fé realmente é Abraão, se você é um filho de Deus e teu pai na fé realmente é Abraão, irmão, nessa jornada aqui ninguém pode te tomar. Ninguém pode afetar tua família, teus filhos, ninguém pode fazer nada disso. A não ser que você não ande dentro do princípio da fé como filho de Abraão. É como se você estivesse se deslocando dele como sendo um órfão. Eu sou um parente distante. Mas se você estiver unido com ele na mesma fé, você está amparado. Versículo 9 fala: de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Se Abraão aí caminhou dessa forma, e Deus sempre ali, com a sua mão, protege aqui, protege ali, ninguém toca aqui, ninguém toca ali. Por que ele não faz assim? Se a palavra fala que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Será que Deus esqueceu, que ele, que é Abraão, tem o amparo, e nós somos filhos de Abraão, temos o amparo? Não, Deus esqueceu, irmão. É que as pessoas não estão extraindo da palavra, atentando-se para a palavra, para aquilo que a palavra de Deus diz, e para aquilo que a palavra de Deus é, e para quem Deus é. As pessoas olham a palavra de uma forma muito religiosa, muito superficial, muito natural, muito racional, e não usufrui, não extrai da palavra de Deus as promessas, os direitos, a herança, as bênçãos. Então eles andam nesse mundo, nessa jornada, com medo, cuidado, o inimigo ali, cuidado, o inimigo lá, o inimigo ali, o inimigo ali. Irmãos, você é um abençoado. Se você é abençoado, você é guardado. Se eu vou ter medo do inimigo, irmão, se eu vou ter medo do diabo, um ser amaldiçoado e condenado. Não sei quanto a você, mas o Senhor me deu poder para pisar todo o poder dele. E nada dele pode fazer nada contra mim. Isso é a palavra do meu Deus que diz para mim. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Então o inimigo para mim, ele é muito menor do que o faraó da época, ele é muito menor do que o Abimeleque da época. Ele não é nada para mim. Ele tem que se sujeitar a mim.
E tudo que Deus tem, né, tudo que Deus deu para mim, por eu também ser filho de Abraão, todas as bênçãos são minhas. E tudo que é meu é guardado, é abençoado. Eu falo em todos os sentidos. E isso que nós temos que declarar, nos posicionar, nos encontrar na palavra de Deus, não de uma forma literária, mas de uma forma de fé, onde estamos em Deus, onde estamos em fé. Irmãos, aí quando nós estamos em fé, irmão, nós descansamos, nós não andamos apreensivos, vamos se encontrar o gigante, vamos se encontrar o desafio agora, daqui a pouco vem a morte, daqui a pouco vem, daqui a pouco vem o inimigo, daqui a pouco vem aquele lá, daqui a pouco vem o mal ali, daqui a pouco vem aquilo lá. As pessoas pisando em ovo, com medo de caminhar nessa vida. Nós temos que caminhar, irmãos. Tem que caminhar. Se o inimigo quiser me encarar, ele vai ter que apanhar. É só isso, irmão. Eu vou ter que pisar nele. Na verdade, não sou eu que estou pisando, é Deus que vai pisar ele por mim. E era isso que Deus estava fazendo na jornada com Abraão. E nós temos que entender que a nossa jornada de fé é semelhante. A nossa jornada de fé também é assim, é desafiante, mas que vai provar sempre o amparo, a proteção de Deus. Então foi falado aqui inicialmente, né, sobre o privilégio que temos de receber a palavra, de receber a revelação da palavra, de sermos ministrados. E você precisa se identificar dentro desse ambiente de fé, se identificar dentro desse espírito de fé, aleluia, para você descansar na fé. Porque Deus falou ao povo hebreu em Hebreus 4, porque eles não receberam a palavra de Deus por fé, eles não puderam entrar no seu descanso. E eles estão lá no meio daquele conflito, lá no meio daquela guerra, naquela apreensão, naquela lamentação. E muita gente que não está na fé também estão andando pelas igrejas, estão dentro da lamentação, estão naquela apreensão e não estão desfrutando da fé, colhendo os frutos da fé. A fé é um descanso, irmãos. Deus disse: eles não entrarão no meu descanso. Ai, que descanso! Eu durmo sossegado, descanso. Você descansa? É, pastor, mas só que o diabo, o principado, aquele, o outro. Quem são eles? Quem são eles? Claro, para mim que anda na vida sem Deus, né, são uma ameaça, e essas pessoas são vítimas. Mas quem anda com Deus, quem anda na fé, ele anda desfrutando de vitória, irmãos. E se capeta chega perto, irmãos, ele só vai para um lugar, irmãos. Ele só vai, para a essência dele, que é o enxofre. Ele só vai para mais longe de mim, mais perto do destino dele. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui para concluir nessa palavra, nessa mensagem, é que nós precisamos desfrutar da bênção e do privilégio do que é nós sermos da fé. De sorte que os que são da fé são benditos, abençoados, amparados por Deus, cuidados por Deus, unidos a Deus, fizeram a entrega para Deus. Agora você entregou, agora tudo está aos cuidados de Deus. Você entregou a tua vida, você entregou a tua família, então você não precisa mais se preocupar com ela. Você precisa confiar em Deus e caminhar com Deus. Aí você sai do ambiente da apreensão, da pressão desse mundo que não tem temor de Deus.
Mas eu ando em temor de Deus. Você anda em temor de Deus. E eu ando, né? Aleluia, na promessa da palavra de Deus, eu ando pela fé. Aí nós andamos desfrutando e sermos benditos, abençoados. Voltando lá ao texto de Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão: Abraão, tu serás uma bênção. E ele se tornou uma bênção. E hoje quem é da fé também se torna uma bênção. Bendito, abençoado, como o crente Abraão. Então a palavra de Deus, irmão, o propósito de Deus, nós como filhos de Deus, como filhos de Abraão e como filho de Deus Altíssimo, não é para nós estar correndo atrás de uma bênção. Nós temos que ser uma bênção. Você precisa se dar conta de quem você é, irmão, e saber que a sua casa, a sua vida, tudo que é seu está aos cuidados de Deus. Amém? Amém? Você está recebendo essa palavra? Eu quero que você perceba o valor de ser uma bênção, de ter a Deus, o Pai, como o teu abençoador, o teu protetor. Ninguém pode tocar no que é teu. Ninguém pode interferir no plano de Deus na tua vida. Ninguém pode. Disse ninguém. Ninguém pode. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, eu preguei aqui pausadamente essa palavra, para que você possa assimilar bem ela, meditar bastante nela, para que você possa também desfrutar dela. O intuito aqui não era, pregar uma palavra chocante, criar, não, é você participar disso. Você precisa participar. Você precisa participar dessa bênção. Você precisa ser uma bênção. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eu oro em nome de Jesus, te louvando pela sua palavra e pelo privilégio, Senhor, que temos recebido através da fé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, obrigado. E que essa palavra, que pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, continue a ser revelada, ministrada, testificada em cada coração aqui, Senhor, para que todos possam, Senhor, se desprender dos medos, dos temores da vida, das faltas da vida, porque o Senhor, provedor, o possuidor dos céus e da terra, está se revelando pela sua palavra. Aleluia. Aquele que abençoa, aleluia, aquele que entrega os teus inimigos em tuas mãos, aquele que, aleluia, entrega todas as suas riquezas em tuas mãos, é Ele que está falando contigo nessa noite. Aleluia. Amém? Aleluia. Por isso, Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Aleluia. E com o coração aberto recebemos, Pai, a Tua palavra. E queremos aqui, Senhor, estabelecê-la em nossa vida, em nome de Jesus. Estabelecê-la em nosso coração, para que não venhamos, Pai, andar na apreensão da vida. Aleluia. Mas reinando em vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, para que toda a palavra seja confirmada e na autoridade da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda apreensão, toda prisão. Em nome de Jesus, eu quebro agora, na autoridade do poderoso nome de Jesus. E que em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra prospere em cada coração, em cada vida que ouve e recebe essa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as bênçãos de Abraão, que as bênçãos de nosso pai Abraão sejam confirmadas, em nome de Jesus, que são confirmadas, e somos abençoados juntamente, aleluia, aleluia, como o primeiro crente,
nosso Pai da fé. Amém. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Continua ministrando e continua revelando mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não tenho mais tempo aqui para ministrar, mas eu sei que o Senhor pode ministrar mais e mais em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, aqui, veio no meu coração, como aquele Abimeleque teve um sonho, Pai, aleluia, de ser impedido, aleluia, do perigo que ele estava, de intentar contra os planos de Deus. Mas o Senhor me fala aqui, o Senhor vai dar sonhos para aqueles que são da fé. Sonho de vida, não sonho de morte, como Deus estava dando um decreto de morte para Abimeleque. Mas Deus vai dar sonho de vida, sonho de mudança, sonho de vitória. O Senhor vai dar sonhos aqui, em nome de Jesus.